Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia, mais um momento abençoado, falando de nosso Deus e aprendendo com suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo Atos de número 28, é a última carta de Atos, e hoje nós vamos ver mais um pedaço, mais um momento da vida de Paulo, amém? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco e fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava muito doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as suas mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Polos. Exportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio, e no dia seguinte, soprando o vento para o sul, prosseguimos chegando a Puteoli, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando, e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas, para nos encontrar. E vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, e quando esses se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os nossos costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, eu fui obrigado a apelar para César, não porém por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por esta razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Indo um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, desde a manhã até a tarde ele lhes deu explicações e testemunhou ao reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, e se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Amém? Glórias a Deus por isso. Aqui nós vemos mais um momento da vida de Paulo, depois que ele conseguiu vencer esse naufrágio. A gente viu que ele, ao desembarcar nessa ilha chamada Malta, ali
começa já eles fazendo uma fogueira, porque fazia muito frio, né, chovendo, e quando Paulo estava ali perto da fogueira, uma cobra venenosa agarrou na mão de Paulo, mordeu Paulo, e ele, sacudindo a mão, atirou ela no fogo. Todos ali ficaram abismados com tamanha má sorte, né? A gente vê aqui nas escrituras que eles falam: poxa vida, esse homem merece morrer mesmo, acabou de sobreviver ao naufrágio e agora é picado por uma cobra, provavelmente vai morrer, pois como alguém, né, como alguém de má sorte, né? Isso é o que eles tinham na cabeça. Mas muito tempo se passou e Paulo não sentiu absolutamente nada. A gente vê que não aconteceu nada com ele, né? Cumprindo assim a palavra dita pelo Senhor Jesus. O que Jesus disse lá em Marcos 16, né? Do verso 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Esta é a palavra de Deus. Então a gente vê que os moradores ali receberam muito bem os naufrágios, né, os naufragos. Um dos chefes da ilha, chamado Públio, convidou Paulo para se hospedar em sua casa. E chegando ali, o apóstolo viu o pai daquele rapaz, daquele homem que estava muito doente. Tendo orado, ele impôs as mãos sobre aquele rapaz, sobre aquele senhor, e ele foi curado. Então, com essa repercussão do fato, todos os enfermos da ilha vieram até Paulo. Ele orou por eles e eles foram curados. Com isso, a gente vê que os habitantes da ilha passaram a tratá-los de forma ainda mais bondosa, mais generosa. E tendo acabado o inverno, eles seguiram a viagem, né, em um navio que estava atracado na ilha por bastante tempo. E chegando em Roma, Paulo ele recebeu autorização para morar em sua própria casa. Ele alugou uma casa, mas na custódia de um soldado romano. Dessa forma, ele pôde receber vários irmãos em sua casa e ser cuidado por eles. Então a gente vê, meus amados, que passado algum tempo, Paulo convidou os líderes religiosos, né, os líderes judeus que estavam em Roma, para explicar o motivo de sua prisão e esclarecer que não estava pregando contra o seu povo, né? Contudo, ele deixou clara a sua esperança em Cristo. Tendo falado sobre isso, alguns creram e outros não creram. O propósito de Deus para a vida de Paulo em Roma estava se cumprindo. O apóstolo pregava abertamente o reino de Deus e expandia as fronteiras do evangelho na capital do mundo. E a tradição da igreja registra que Paulo chegou a ser solto desse encarceramento. As provas e acusações contra eles acabaram não sendo suficiente para mantê-lo preso. Então aqui está mais um momento da vida de Paulo, onde ele estava cumprindo o chamado de Deus, fazendo a obra do Senhor com excelência, e graças a Deus por isso, meus amados. Hoje nós temos essa rica oportunidade de estarmos lendo as Escrituras e aprendendo com todos esses homens e mulheres de Deus que passaram por tantas coisas para que eu e você hoje tivéssemos o entendimento da bondade, do poder do nosso Deus, o Deus vivo, o único Deus, nosso Deus, o Deus de Israel. Amém? Essa é a palavra de Deus, que através de Jesus Cristo nós temos a vida e a vida em abundância. Meus amados, eu creio que essa palavra alimentou o meu ser, o teu ser, que nós possamos meditar cada dia mais, né? Tudo que os nossos irmãos no passado passaram, né? E hoje nós também estamos passando, e nós possamos ter o entendimento, podemos ter a esperança, né? A força para que nós venhamos suportar e vencer todos os obstáculos, porque quem nos garante isso é o próprio Deus. Jesus Cristo, que morreu por nós e venceu todas as coisas deste mundo, para que eu e você hoje possamos vencer também. Amém? Continue firmes, não desista, creia, somente creia no Senhor, que tu e tua casa será salvo, será abençoado, será renovado, restaurado todas as coisas na vida de vocês. E eu creio, meus amados, grandes coisas Deus está por fazer em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais. Fique na graça e na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.